Cara, no final desse mangá de Boruto Vortex, o Jura, que era o 10 Caudas, estava lendo livros, buscando a resposta que ele procura. E esse é o motivo pelo qual ele irá até o Naruto. E nessa fala dele podemos teorizar muitas coisas. E que o Jura já descobriu o passado dos Shinobis. Então bora discutir mais sobre isso. Primeiro de tudo, o ponto principal a ser pensado aqui é o que sabemos e o que não sabemos. É assim que a gente pode tirar nossas dúvidas. O que sabemos sobre o 10 Caudas de Boruto? Primeiro que ele era uma ferramenta do Ishiki, o cara só usava para absorver seu chakra, mas como esse Jubi apareceu em Boruto? Quem a selou na dimensão dos murais dos Otsutsukis? Entenderam? Não é só o 10 Caudas, é esse mural aqui também, o intrigante nisso tudo. E também tem os Shinjus e a guerra Shinobi que teve no passado. Mas sobre o 10 Caudas, é bem simples saber de onde ele veio, no caso quem trouxe. E eu digo isso porque podemos tirar uma conclusão da própria fala do Amado quando ele explicou sobre os Otsutsukis, lá no capítulo 45 de Boruto. Pra quem não sabe, o Ishiki não veio sozinho à Terra, mas sim junto a Kaguya. E nessa explicação, o Amado disse que infelizmente ele, vejam bem, ele não sabe de onde surgiu o 10 Caudas. Porém, o Amado também disse que sempre que um Otsutsuki ataca um planeta, eles já levam 10 Caudas. E por que exatamente? Bom, dito pelo próprio Amado que o 10 Caudas é o broto que se torna árvore divina. Os Otsutsukis plantam o Jubi no solo. Ou seja, pode ser mais simples do que pensávamos. O Ishiki ele não levou diretamente o Jubi até a Terra, mas sim desde há milênios de anos atrás, quando veio com a Kaguya, ele já mantinha tipo 10 caudas nessa dimensão, sendo aprisionada pelos bastões. Isso significa que ela era o Jubi que seria usado na Terra, como semente para se tornar árvore divina. Se a Kaguya não tivesse, traído o Ishiki e ele tivesse tudo que passar pelo que passou, à procura de receptáculo. Então, se levarmos pela lógica que os Otsutsukis levam Jubi junto a ele para um planeta, no caso eles não carregam. Acredito que o sentido é, eles mantêm elas em uma dimensão, e quando precisarem delas, é só tirar de tal lugar e plantá-las no solo. E agora você talvez pergunta, por que o Momoshiki não tinha um Jubi com ele então? Pelo simples fato de que o próprio Otsutsuki ter dito que a Kaguya é quem estava encarregada de levar o fruto. Além de que nem tudo sobre o clã ou 10 Caudas sabemos, então tem alguns detalhes que vão se encaixar em algum momento. E esse foi o primeiro caso, o Jubi. E agora a parte dos Shinjus. A partir desse monstro de caudas, o que sabemos é que, por conta do Code usar suas faixas pretas, as famosas marcas de garras, elas dividiram o Jubi em criaturas menores. Mas porque o 10 Caudas não criou consciência, já desde o início quando o Code dividiu ela? Bom, pela mesma lógica do Karma, se basearmos nele, o Amado disse que leva tempo para o Otsutsuki renascer. Talvez o mesmo se aplicou para as marcas de garras reajustar o Jubi, e essa consciência só começou a se despertar pós um dos corpos dos 10 Caudas devorar o Bug, porque seu conhecimento não era o bastante. Mas adivinham, quem foi o segundo a ser pego? Pois é, o Sasuke. Logo o tio que possui uma quantidade de chakra absurda e conhecimento. Só que óbvio, esse conhecimento não passou pros Shinjus, apenas para um deles, no caso o Hidari, porque cada Shinju tem sua própria consciência, como o Jura disse. Então depois de tempo se passando e devorando pessoas e eles se transformando em árvores, juntamente com a mistura de sangue do Code das Caudas. É isso mesmo, cara, porque as marcas de garra são parte do seu sangue, por isso o Karma não absorve elas. E então isso significa que o sangue do Code fez contato direto com 10 Caudas, e é simples de entender, porque eles possuem e até podem usar as marcas de garras do Code. Mas no meio disso tudo tem uma coisa que não pode ser esquecida, porque a cada capítulo que passa as informações não solucionadas vão ficando. E estou falando do Boruto. Lembram quando o Code atacou a Konoha e o Uzumaki chegou na vila e disse pro Code levá-lo até 10 Caudas? Pois bem, o Boruto não disse só para levar ele até o monstro, que já deixa a pergunta. O que ele teria feito se chegasse antes do Jubi evoluir? Destruiria ele? E como? Qual o poder usaria? Bom, o Boruto ainda explicou ao Code que os garras sujas, que são esses aqui, não devorariam mais por instintos, por conta dos ajustes que o cara tinha feito no 10 Caudas, e que eles se tornariam o pior futuro possível. E como eu já comentei diversas vezes aqui, é como o Boruto sabe disso, e não vem dizer que é o Code que contou, porque é sobre 10 Caudas, e nem faz sentido. É um assunto fora da realidade do mundo Shinobi. E segundo, se o Uzumaki descobriu isso, e ainda veio impedir que acontecesse, temendo o que o 10 Caudas pode se tornar,
E agora que entramos no ponto principal dos Shinjus, eles são o pior futuro possível, o que quer dizer que não se tornaram os vilões que serão. Isso é fácil de entender, quando você vê que eles estão tentando entender a si mesmo. O que sabemos dos Shinjus é que são o próprio 10 Caudas, e foi possível por causa do Koji, que eles possuem seu próprio ego, ou seja, consciência, e que também são caçadores de outros Otsukis. Bem, podemos chamá-los assim, né? Porque eles possuem os mesmos interesses por frutos. Só que agora, no atual momento, o que realmente está acontecendo é que eles querem o Boruto, por ele ser completamente um Otsutsuki. E ainda cada um dos 4 tem pessoas em mente que querem devorar. O Bug quer comer a Eida, Jamatsuri, que é o Konohamaru, o Hidari tem como alvo a Sarada, e o Jura, que é o líder, ele quer o Naruto. E é exatamente isso que fez com que o Jura lesse livros, que foi que mostraram pra gente nesse capítulo atual. E não é apenas o Jura, o clone do Sasuke parece ser o único observador ou que pensa no caso, além do Jura, que é o corpo principal do Jubi, porque o Hidari fez uma pergunta uma vez: quem somos nós? Uma pergunta bem sensata. E olha só, o único Shinju, além do carequinha que apareceu nesse capítulo 7, foi o Hidari, ouvindo o que o Jura dizia. E essa fala do Jura é extremamente intrigante. Ele fala, esse mundo é tão interessante, ou seja, dando a entender que estava falando sobre o mundo shinobi, e não sobre os outros Otsukis, porque ele diz que as respostas que ele procura não estão nos livros, e que por isso ele vai encontrar o Naruto. Então isso quer dizer que sim, ele estava lendo sobre o mundo shinobi. E o Jura continua a dizer, abre aspas, quanto mais conhecimento obtemos, mais perguntas novas surgem, e as coisas que não entendemos se multiplicam. Na verdade, o conhecimento faz nós perceber a nossa própria ignorância. Isso é interessante. E fecha aspas. E nessa fala dele, você percebe que ele descobriu muita coisa. E eu digo, eu acho que é sobre a história do mundo ninja, porque ele ainda fala que o conhecimento te faz perceber a própria ignorância. Talvez ligando a história de vários vilões em Naruto que fizeram coisas por motivos de algo, mas no final não deu em nada e perceberam seus erros. O Jura pode até ter descoberto como foi a Guerra Ninja e até mesmo saber quem foi Madara Uchiha. Agora uma pergunta que você não vai fazer, mas eu vou responder do mesmo jeito é: como essas informações estariam nesses livros? Bom, os livros de Jigen, no caso eu acho que isso é uma hipótese, e tal informação não é impossível, quando o próprio Shiki Otsutsuki diz que o Kajin-Koji é o clone do Jiraiya. Agora, como ele sabia disso, talvez seja por conta do Amado, mas o Jigen pode até ter guardado muita coisa sobre o mundo shinobi. Porque, como o Jura conseguiu os livros? Ele deve ter acessado alguma dimensão para obtê-los, e pelo que o Jura deu a entender, ele não estava lendo sobre outra coisa a não ser sobre a Terra, porque ele ainda completa dizendo que vai até o Naruto, por causa que ele quer achar a resposta que ele procura. Isso que deu a entender, e é bem provável do Jura ter descoberto sobre o Hagoromo, e também a divisão dos 10 Caudas, sobre a Kaguya, enfim. E duas coisas podemos pensar sobre isso. Um é que o Naruto, por ter sido o Jinchuriki, possa haver um motivo, ou simplesmente porque o Jura acha que o Naruto sabe de algo, mas talvez não sabe. Porque o intrigante disso é que esse Shinju não está só querendo o Otsutsuki e fruto, ele está buscando resposta. Mas pra quê? Qual o sentido? Pois é, há muita coisa que não sabemos. Porque se o Jura leu o livro, ele deve ter descoberto muita coisa que serão relevantes pra ele. Mas o que você acha, cara? Qual o interesse do Jura no Naruto? Comenta aí. Bom, se ainda não faz parte do canal, eu te convido a entrar pra nossa comunidade. Inclusive, te espero nos próximos conteúdos. Então até breve, valeu, fui!